A paz do Senhor, irmãos, graças a Deus. Esse é o nosso último culto exclusivamente virtual e nós estaremos nos encontrando domingo de manhã às 10h30 e à noite às 19 horas para celebrar o nosso Natal. Mas como a gente ainda está de quarentena, eu gravei essa mensagem para deixar uma palavra de edificação para vocês. E é verdade que nós somos uma igreja batista nacional, uma igreja de uma convenção que foi organizada por outras igrejas que criam na doutrina batista, na salvação pela graça, no batismo por imersão, sim, mas criam também no poder de Deus, criam também em milagres, criam num evangelho sobrenatural. E o problema é que a gente vai se acostumando com o poder e vai se desinteressando dele. Antigamente a Igreja Batista Nacional tinha culto de oração toda semana, vigília todo mês. As pessoas tinham força para buscar dons sobrenaturais, dom de profecia, dons de curar, visões, arrebatamentos. Era uma vivência muito mais intensa. A gente já está se tradicionalizando. E eu quero trazer essa mensagem de final de ano para desafiar vocês a viver, a buscarem o Evangelho um pouco mais ousado, né? E eu começo com a palavra, que vai ser a espinha dorsal dessa mensagem, a palavra do apóstolo Paulo em Efésios 6:10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Força do poder de quem? Força do poder de quem? Poder do Senhor. Esse poder do Senhor, a expressão grega que o apóstolo usa aqui, fala do poder como atributo pessoal. O poder do Senhor é inerente a ele. Vamos entender o poder de Deus que age, o poder de Cristo que age aqui na terra. Jesus pregava para pessoas muito humildes, camponeses com muito pouca instrução, porque eram judeus, eram alfabetizados para ler as escrituras na sinagoga. Se não fossem judeus, talvez nem aprendessem, porque os camponeses em geral eram analfabetos. Mas não passava muito disso na instrução deles. Então Jesus não podia chegar com explicações abstratas, não, ele contava uma historinha, uma ilustração, uma parábola, para as pessoas entenderem o princípio. E uma vez Jesus expulsou um demônio, os fariseus o acusaram de expulsar os demônios pela autoridade dos próprios demônios. Olha, se Jesus tinha mais autoridade espiritual que eles, ou eles admitiam que estavam errados, estavam, ou eles botavam algum defeito em Jesus. Mas Jesus, em vez de responder com argumento teológico, ele contou uma historinha. Essa historinha está em Lucas 11, 21 e 22. Quando um valente bem armado guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevendo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Jesus está falando do diabo, esse é o contexto. E ele está dizendo que o diabo controla as sociedades humanas. O diabo foi, através do pecado, adquirindo uma ascendência cada vez mais sobre a humanidade, e por essa ascendência ele foi mudando a cultura humana. A gente, quando estuda no Novo Testamento, quando a Bíblia fala de mundo, fala do conjunto das sociedades humanas corrompidas pelo pecado. Não é o mundo físico, é o mundo cultural. O pecado está de tal maneira entranhado na cultura humana que o diabo consegue controlar a humanidade através da cultura. Não é apenas que nós nasçamos com a propensão ao pecado. Nós somos criados numa cultura pecaminosa. Às vezes da violência, às vezes da promiscuidade, às vezes da idolatria, às vezes da soberba. O pecado entra na cultura. E o fato é que o diabo conseguiu controlar todo homem que veio ao mundo e levar todo homem, toda mulher que veio ao mundo a pecado até Jesus chegar. E a vitória de Jesus começa quando ele vai para o deserto e os anjos vêm tentá-lo, até que o próprio Satanás, o próprio Lúcifer vem tentá-lo e ele os vence a todos. Vence como? Resistindo ao pecado. Jesus já sai do deserto com autoridade sobre os demônios. Ele fala, eu vi Satanás caindo do céu como um raio. No final da sua vida ele fala, vem aí o príncipe desse mundo, ele nada tem em mim. Então Jesus venceu o diabo com sua vida não pecando. Mas a vitória completa foi a morte na cruz, porque ele morreu sem pecado. E ao morrer sem pecado, ele ganhou o direito de perdoar os nossos. E quando ele morreu, a vitória dele sobre o diabo foi completa. Ele cumpriu o ciclo de uma vida humana, mesmo sendo Deus, sem ter pecado.
E aí ele ressuscita como Filho de Deus com o poder definitivo sobre o inferno e sobre o diabo. Então, Jesus já rompeu as cadeias, perdão, de dominação espiritual que aprisionavam a humanidade. É por isso que nós somos libertos pelo poder de Jesus, não do nosso. É por isso que nós avançamos contra o mundo pregando o evangelho no poder de Jesus, não o nosso. Um dos princípios de estratégia é que quem domina a posição mais alta, a posição mais forte de um terreno, domina o terreno. Um exemplo disso aqui do Rio de Janeiro, que é um estado que vive em guerra civil, é a maneira como o BOPE trabalha. O Morro está lá dominado por uma facção criminosa que se insurgiu contra o poder do Estado, e o BOPE entra com técnica e vai avançando até o alto do morro, até a posição que normalmente o comando do tráfico naquele morro ocupa. E quando ele chega lá em cima, quem ocupa a posição mais forte, ocupa o morro. Depois que ele chega, o resto das forças policiais podem entrar e fazer um pente fino, porque o território já está controlado. Jesus já controlou a posição forte que controla o terreno. Ele já venceu Satanás. Nós não estamos vencendo Satanás porque ele já está vencido. Nós avançamos como igreja fazendo um pente fino. Ele não tem mais poder direito sobre a terra, mas ele aí se abriga na vida de uma pessoa, na cultura de uma sociedade, e a igreja entra, ainda tem combate. Ele está vencido, mas não está morto. Mas a autoridade de Jesus já é sobre ele e sobre nós, e a gente não precisa mais vencê-lo, a gente só precisa exercer o direito da cruz. Agora vamos falar um pouco mais de poder, porque antes de falar da força do poder do Senhor, Paulo fala, sejam fortalecidos. E é engraçado que quando ele fala da força do seu poder, o poder de Deus, ele fala do poder como atributo pessoal. É uma palavra. Quando ele fala sejam fortalecidos, é o poder capacitador, é outra palavra. Então o poder de Deus é inerente a ele. O poder de Deus em nós é capacitador. Ele vem sobre nós para nos capacitar a fazer a obra de Deus. O poder é dele, mas ele vem sobre nós. Já enquanto estava aqui na terra, Jesus capacitou os seus discípulos a fazerem a obra. Por exemplo, quando ele manda os 12, em Lucas 9:1, também em Mateus 10, ele fala, tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios para efetuarem as curas. Aquele poder que Jesus conquistou no deserto quando venceu Satanás, através do qual ele expulsava os demônios e curava os enfermos, bom, esse poder ele transmite primeiro aos 12, quando os envia para pregar o evangelho. Como é que eles iam entrar no território do diabo, no mundo, sem ter o poder de Cristo? Então eles revestem de poder. Primeiro os 12. No capítulo seguinte de Lucas, Lucas 10:9, ele envia 70, e ele faz a mesma coisa, ele fala, curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Então ele envia os 70 e dá a eles autoridade para curar, e eles também expulsam demônios. Transmite de novo esse poder capacitador. E aí Jesus morre e ressuscita, e agora o poder não seria mais derramado apenas sobre os 12 ou sobre os 70, mas sobre toda a igreja. Mas Jesus fala em Atos 1:8, mas recebereis poder, poder capacitador, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O Espírito Santo vem sobre a igreja para nos dar poder. Porque quando Jesus ressuscitou, ele já soprou o Espírito Santo dentro da igreja e falou, os pecados de vocês estão perdoados, vocês têm autoridade para perdoar pecados. Ou seja, a salvação vem ainda Jesus estando aqui na terra. Mas quando ele, antes de subir, ele fala, espera mais um pouquinho, porque eu vou mandar o Espírito Santo sobre a igreja, então todos vocês vão ter poder capacitador para pregar o evangelho por todo mundo. Por quê? Porque a pregação do evangelho precisa vir acompanhada de poder. Como é que você vai pregar o evangelho se você morre de medo de manifestar um demônio, se você não tem coragem de orar por um enfermo, se na hora que o teu recurso intelectual e natural acabar, você não tem mais nada? Porque bons argumentos o mundo também tem. O que diferenciava Jesus dos escribas e fariseus era o poder. Não apenas o poder que se manifestava nos milagres, mas o poder da autoridade com que ele pregava, cheio do Espírito Santo. E como é que esse poder se manifestou? Bom, a gente tem uma descrição do que deve ser essa pregação do Evangelho no Evangelho de Marcos 16, versículos 15 a 18. Quando Jesus diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo,
Quem, porém, não crer, será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. A promessa de poder capacitador não é para líderes, não é para apóstolos, é para aqueles que crerem. Há pessoas que ocupam posição de destaque na igreja, mas não creem. E há pessoas simples que creem. Mas a promessa é que aquele que crer será usado por Deus para fazer sinais em nome de Jesus. É interessante a gente ver algumas histórias, e uma das coisas que eu mais gosto do documentário é que muitas vezes uma família guarda uma relíquia, né? Uma porcelana importada, uma pequena joia, um objeto qualquer, que tem um grande valor sentimental, mas que a família não tem noção do valor que ela tem. E às vezes esse objeto vale mais do que a casa inteira. Eu já vi história de gente que achou uma porcelana chinesa rara, uma pintura de um pintor de grande valor, um resto arqueológico, alguma coisa extremamente valiosa, que estava lá guardado com todo carinho, né, como uma lembrança, mas cujo valor não era conhecido. A família era rica e não sabia. Bom, o poder de Deus muitas vezes habita a igreja cristã como uma dessas relíquias. A gente tem histórias de milagres, a gente quer nos milagres da Bíblia, mas a gente não quer no poder da Bíblia em nós, e aí fica aquele tesouro guardado. E as pessoas têm necessidades espirituais, as pessoas são oprimidas pelo diabo, as pessoas às vezes têm medo de deixar o pecado, as pessoas têm enfermidades que Deus curaria, há pessoas que para se salvarem precisam de uma palavra de poder que o Espírito Santo gostaria de ministrar, mas a igreja está lá com o tesourozinho guardado, esquecendo o valor, o poder que há no nome, no sangue de Jesus, que foi ministrado a nós. É para que nós testemunhamos até os confins da terra. Se o poder de Deus não fosse necessário, Jesus não diria à igreja de Jerusalém: esperem até o poder chegar para vocês continuarem a anunciar. Jesus nunca quis que a pregação do Evangelho fosse feita apenas com belas palavras e belas canções. O poder de Deus faz parte do Evangelho. Libertar os cativos, curar os enfermos, trazer a palavra sobrenatural quando ela é necessária, é parte do testemunho do Evangelho. E eu quero desafiar vocês, ano que vem, a buscarem o Evangelho um pouco menos teórico. A gente está esfriando um pouquinho, né? A gente se acostuma com as boas palavras, e graças a Deus são muitas, com a segurança do Brasil, com as pessoas aqui têm um coração aberto para o Evangelho, a igreja está crescendo, é um avivamento, e a gente se acomoda. E eu quero dizer primeiro o seguinte: Satanás é o homem forte da historinha de Jesus que controla o mundo, o conjunto das sociedades humanas controladas pelo pecado. E as pessoas estão aprisionadas no mundo. Jesus Cristo venceu Satanás. O poder é inerente a ele. E ele derrama capacitação do Espírito Santo sobre nós para irmos fazendo pente fino, entrando nas casas, nos bairros, nas empresas, libertando os cativos, curando os enfermos e anunciando o Evangelho. Mas a gente precisa buscar esse poder e precisa crer para viver o Evangelho menos teórico, mais efetivo, né? Olha, nessa quarentena, já tem pessoas que estavam mal e melhoraram através da intercessão. E a gente nem pode ir no hospital orar. A gente ora de casa e Deus atende. Quantas pessoas, assim, em volta de nós foram muito mais atingidas, e a gente consegue o suprimento, a provisão, a cura, e a gente pode mais. Vamos fazer mais, então. Amém? Eu vou começar orando pelas suas necessidades, porque eu creio num Deus que liberta os cativos, que cura os enfermos. Mas também eu vou orar para Deus te sacudir um pouquinho, para você achar mais tempo, mais força para orar, para enfrentar os problemas espirituais com a capacitação sobrenatural de Deus. Amém? Fecha os olhos. Senhor Deus, nós te agradecemos porque atravessamos esse ano bem, o Senhor nos supriu, nos curou, nos guardou. E agora, Deus, eu te peço pelos enfermos porque eu creio no seu poder. Ó Deus, eu oro por cada pessoa enferma da igreja que nesse momento precisa de cura, pessoas internadas. Eu te peço que elas sejam curadas e tiradas do hospital, a pessoas enfermas em casa, não apenas com Covid, pessoas com cálculo, pessoas com
enfermidades graves também. Pedimos que a tua mão esteja sobre cada uma delas, porque o Senhor nos deu poder para curar enfermos. Então, pelo nome de Jesus, eu ordeno que eles sejam curados, que os internados recebam alta e que os que estão enfermos se recuperem. Nós clamamos pelas pessoas por quem individualmente temos orado, nossos parentes, nossos filhos, nossos pais, que estão enfermos e que nós temos intercedido, que o Senhor toque em cada um deles, trazendo restauração e cura em nome de Jesus. Nós clamamos que nos seja dada capacitação através de dons, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, interpretação de línguas, profecia, para que a nossa pregação venha acompanhada de sinais e de testemunho, que haja dons de curar espalhados por toda a igreja, não apenas por alguns, mas que nós tenhamos a ousadia de perseguir um evangelho sobrenatural e de viver esse teu sobrenatural nas nossas vidas, não apenas de palavras, ó Deus, mas de poder. Nós te clamamos em nome de Jesus, que o seu poder esteja sobre nós. Agora, Pai, dá-nos um Natal abençoado, que não haja falta ou necessidade alguma entre nós, mas que haja provisão em todas as casas. Nós te oramos em nome de Jesus. Dá-nos, ó Deus, uma semana de vitórias. Ó Deus, abençoa cada família que estará mais afastada nesse Natal. Que a tua bênção, ó Deus, esteja conosco em todos esses momentos. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo salvo, hoje e sempre. Amém. Que Deus os abençoe e até domingo. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Eu posso crer, eu posso crer no amanhã. Temor não há, mas eu bem sei que a minha
morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a